Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, aqui é Rafael Lima. Vamos entrar com o tema O que eles não te contaram. Será que de fato Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Ou é apenas uma das mentiras que você nunca a conheceu? Então é por isso mesmo que nós estamos aqui, nessa tarde, para te falar o que eles não te contaram. Pessoas que se usurpam o lugar de Deus, o lugar do mediador que é Jesus. É quando eu digo a você que você deve vir a mim apresentar a tua oferta, o teu sacrifício, e se eu ver que você não está mediante o caminho de Deus, eu estou usurpando o lugar de Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo fala a Timóteo, e Timóteo, pelo Espírito Santo, vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Se você tem presenciado isso dentro do sistema religioso, então eles não te contaram que ele está usurpando o lugar de Cristo. Para e pensa. Na antiga aliança, eles faziam esse rito mosaico todinho de Moisés, ao qual Deus tem ordenado para cada um daquela nação, daquela época. Pois assim, os sacerdotes, eles pegavam o pecado do povo daquela época e em seguida transmitia ali para um cordeiro e soltavam ele no sertão ou no deserto, queira assim entender. Então, vamos mergulhar mais e mais, entrar e se aprofundar no que eles não te contaram. Não é isso aí, André? É isso aí, caro ouvinte e amado servo de Deus. Nós estamos aqui, de fato, como foi aqui dito, para desmitificar um pouco sobre o Império Gospel, né? Com ênfase aí sobre a questão, o que eles não te contaram sobre a igreja. Há uma atenção que deve ser dada por nós, né, que confessamos o nosso Senhor Jesus como um Senhor e Salvador. E há uma preocupação, de fato, teólogo Rafael, que está circulando em nosso convívio religioso. Eu quero que citar para você aí em casa, e onde quer que você esteja, que me acompanhe, né, 1 Timóteo, como aqui foi dito, e também aqui eu vou citar uma questão da carta que Pedro ele escreve aos judeus dispersos, né? 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois bem, querido, aqui na minha versão Thompson, nessa revista atualizada, e assim como também nas demais, nós sabemos que, como aqui foi dito pelo nosso teólogo, antigamente, só quem podia fazer algum tipo de oferecimento, holocausto, ou oferecer uma pombinha, um bezerro, um cenáculo, era tão somente aqueles separados de alguma tribo, né? Os chamados sumos sacerdotes. Mas, talvez alguém aí esteja nos perguntando, mas o que de fato, aonde nós queremos chegar? Queremos dizer para você que no antigo pacto, na antiga aliança, né, outrora, antes dos nossos ancestrais, havia essa prática de ritualismo, onde quem só podia fazer alguma intermediação entre o ser divino e a criatura humana era o homem. E naquela época era o sumo sacerdote. A exemplo disso, nós temos o período dos reis, que tinha também profetas, que era visto como porta-voz, ou também antes do período dos juízes. Então, eu trago para nossa reflexão nesse pequeno documentário nosso sobre a importância de você libertar-se das algemas, não do diabo tão somente. Até porque o sistema religioso ele tem colocado, não é isso, teólogo Rafael, essa questão de diabo e inferno, justamente para te amedrontar. Mas eu quero destacar dois pontos importantes aqui em nosso texto. Há dois pontos cruciais que você deve estar atento. Primeiro, Pedro ele reconhece que nós somos santuário. Né? O que é santuário? O que é um tabernáculo? É Cristo, crístico.
para aqueles que não entendem um pouco sobre esse estudo sistemático, sobre o templo, eu quero, em poucas palavras, falar para você que antigamente a divindade de Deus, ou Yahvé, para se comunicar com o homem, ele manifestava-se a sua glória num lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Que até então era ali o tabernáculo de Moisés, não é isso? Justamente o tabernáculo mosaico, onde Moisés, em 25, ele Êxodo, verso 8, que nosso grande Criador, ele pede para Moisés construir. O interessante é que nesse período de construção de um templo móvel, não havia de fato um templo ou um santuário edificado por mãos humanas. E aí nós sabemos que, segundo os mandamentos divinos, Moisés tinha que construir um tabernáculo, obedecendo todos os parâmetros do grande arquiteto, para separar então assim. Pois bem, mas passando isso, esse período, na graça que nós estamos no período da graça onde a qual o véu foi rasgado. Não há nenhuma necessidade nossa de termos mediadores. O que é uma graça? Porque você talvez só conhece o nome graça, mas é uma graça sem graça. Se você está sobre a lei, você está sem a graça na tua vida. Pois nenhuma obra será justificada diante de Deus mediante as obras da carne. Nenhum homem será justificado. Então, se você ou eu irmos a Deus mediante as obras, nossas obras, o mérito ou demérito, você nunca pode oferecer um sacrifício vivo, santo a Deus, mediante as tuas obras. Nós temos que reconhecer a obra perfeita em Jesus Cristo, ao qual Ele tem a última premacia de nos corrigir a Deus, porque Ele é o caminho. E como Ele bem falou aqui, antigo pacto é a antiga aliança. Então, quando eles foram começaram a fazer as suas festas em luas, fazer suas oferendas na lei de Moisés, então o povo, quanto mais fazia, veja que ele não se achegava a Deus. Sempre eram pessoas pecadoras. Então cometiam erros e Deus levantava profetas, como os profetas maiores, Daniel, Ezequiel, para o poder repreender os sumos sacerdotes, ou sacerdotes daquele templo, pois eles estavam fazendo o que com as pessoas? O mesmo que nós estamos vendo nesse ano, num dia após dia, culto após culto. Eles atam fardo pesado sobre você. Então eles, quando não encontram um culpado, eles vão culpar você. E quando não encontram esse culpado, eles sempre vão querer achar no mundo espiritual ali, alegando que é o diabo ou Deus. Não é isso aí? Justamente. É isso aí, como aqui nosso querido teólogo falou, é justamente sobre esse domínio que um homem tem prevalecido contra a igreja do Senhor Jesus. Né? É como o apóstolo Pedro ele ainda fala na sua carta que ele escreveu, dizendo que você é o santuário do Deus vivo. Quando o apóstolo Paulo ele escreve a primeira carta à igreja em Corinto, no ano 55 depois de Cristo, foi justamente falando sobre que nós somos o santuário do Deus vivo. 1 Coríntios 3, 5, 15 ao 16. Então, nós vemos aí, querido, que hoje, atualmente, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro Jesus, aqueles que não reconheceram Jesus, mas aqueles que foram alcançados por Cristo. O que eu acho interessante é que temos aí teólogos da linhagem neopentecostal, principalmente esses religiosos críticos, que eles atacam ferozmente a doutrina apologética. E o mais preocupante é que existe inúmeros servos de Deus vivendo em uma opressão de fato. Porque quando Pedro ele fala, querido, que nós somos o santuário de Deus,
Nós temos a delegação espiritual. Nós temos, nós temos acesso livre para com Deus. Você me entendeu? Então, o antigo pacto, ele morreu. Apenas ficou na história. Então, hoje vivemos um período de uma nova aliança. Mas o interessante é que em João, capítulo 15, ele nos diz, Jesus, que ele é a videira e nós os ramos. Mas como é que pode haver uma intermediação na terra? Como é que nós podemos, entre aspas, julgar os nossos irmãos católicos, apontando que ele também é um idólatra que vai parar no inferno? Sabendo nós que a sociedade evangélica também tem os seus santos. Tem ou não tem? Mesmo assim, porque se um pastor, um líder religioso, assim como o monge, padres, assim como ali na época ali de Martinho Lutero e Calvino e os demais, quando eu me coloco no lugar de Cristo, mesmo eu pegando as oferendas suas, como assim? Você convive no seu dia a dia, no seu trabalho, pós-trabalho, casa, e eu não sei o que você está fazendo, mas quando você vem ao templo religioso, eu sendo líder, eu vou pregar ali uma doutrina, não use essa roupa, não faça isso ou aquilo. Eu estou colocando na sua mente uma ordenança. Se você não cumprir, você não pode ir a Deus. Então eu estou usurpando o lugar de Jesus, me colocando como mediador. Para e pense. Se eu digo, como o teólogo André Lima, ele tem falado, se eu digo que o católico é um idólatra, e o que eu estou cometendo, o que é isso? Porque vários santos canonizados por Roma, para muitas outras pessoas, aí eles intercedem. Então, você está fazendo do seu líder religioso um intercessor por você, a qual Jesus ele tem chegado àquelas multidões naquela época e tem falado abertamente que ele é o único caminho. Se ele é o caminho, eu não preciso apresentar os meus sacrifícios mediante o líder que está aqui, querendo aí crescer em cima de mim, como muitos estão crescendo. Sobe aos montes, toca trombetas e diz: esta alma eu ganhei para Deus. O que é isso? Que mentira é essa? Eu não posso ganhar você para Deus, porque isso quem fez foi um dom dado por Deus, mediante a morte de seu Filho Jesus. Lá na cruz do Calvário, e antes, no dia da carne de Jesus, ele falou com aquele povo ali, circunvizinhança de Jerusalém, em toda a terra que habitavam, e depois da sua ressurreição, ele tem que falar para aquelas pessoas que, como ele disse, Jesus é a videira. Se nós analisarmos uma videira, a videira ela vai ter raízes. Então essas raízes vai estar ligada a um tronco. Então esse tronco ele vai produzir o seu respectivo fruto. Então existe essa raiz hoje no meio evangélico, que um pastor ele tem mandamentos sobre a ovelha, a qual está pastoreando. E quando você vai lá em João 8, você vai ver ao contrário do que eles estão ensinando. Porque Jesus diz: eu sou o bom pastor. Aquele que vem por mim só você vai encontrar pastagens. Aquele que se alimenta das minhas pastagens. Será que você já se alimentou das pastagens que eles estão te oferecendo? Culto após culto, e você continua a mesma pessoa? É isso aí? Justamente. Será que você de fato tem seguido tão somente ao nosso Supremo Senhor? Ou você de fato tem seguido um homem? Citando, por exemplo, não, mas o meu pastor é que me diz assim. Não, mas a minha profeta, ou, quer dizer, a minha profetisa, ela me falou assim. Ou seja, você é guiado por quem? Alguma autoridade eclesiástica? Isso não existe mais, querido. Essa questão de supremacia eclesiástica deve ser abolida e deveria ser abolida desde o Império Papal. 1 Pedro, ainda falando sobre a respeito, nós vemos ainda que Pedro ele fala que você tem permissão delegada por Deus. Isso mesmo, você tem carta branca por Deus. Porque aquele que morreu por vós é maior do que qualquer ser humano, qualquer ser espiritual. Esse ao qual nós fala é o Filho do Criador. Jesus,
ele lhe deu carta branca para oferecer a ele sacrifício de louvores ou qualquer outro tipo de sacrifício. Não há mais necessidade de um requerimento a ir de encontro com o ser humano na terra como um profeta ou um pastor. Então, essa intermediação, essa procura de um intermediário deve acabar. Aonde você estiver, como a Bíblia, o texto sagrado, ele nos diz que Deus é Espírito, que importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Não está nos dizendo nenhuma dimensão geográfica e nem cultural. O mundo espiritual é mais diferente que o mundo físico. Portanto, esses dois pontos a ser observado, você atende para isso. Por quê? Eu vejo da seguinte forma. Você que está aí nos assistindo agora, talvez chegando agora aí em nosso vídeo, né, acompanhando com o tema, é o que eles não te contaram. Quem? Os pseudos teólogos, os pseudos profetas, os gurus, os bruxos evangélicos, certo? Não estamos aqui totalizando a maioria, certo? Mas nós estamos aqui abrindo seus olhos para você ser lavado pela palavra, para ser purificado por ela e usar também o bom senso da sua razão. Por quê? É quanto que você continuar na mesma vida de opressão, você vai culpar, ou o sistema vai culpar você, que você está sendo um alvo de uma bruxaria. Enquanto que você está presa, algemado no líder religioso. E aí nós vemos desencadeado diversos transtornos mentais, patologias sociais também, onde o sistema religioso usa de argumento que são demônios. Então, querido, aqui em 1 Pedro, para nós entendermos com essa reflexão desse verso, nós somos a casa espiritual de Deus. Há um erro gravíssimo que nós ouvimos em dizer: alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Deus não tem casa na terra. E mesmo assim, se tivesse essa casa foi destruída no ano 70, depois da morte de Cristo. E essa casa é em Jerusalém. Então, tudo apontava para Jesus. O Espírito se materializou em carne e tabernaculou em Jesus. Assim como antigamente, Jesus, o divino Deus, ele precisava ali tabernacular na tenda de Moisés, no tabernáculo de Moisés, para poder acompanhar o povo, a presença de Deus acompanhar o povo. Então, quando Pedro tem dito que nós somos sacerdócio real, nação eleita nós somos. Não é aquela nação daquela época, lá a qual Jesus estava repreendendo eles. E hoje, muitas pessoas, quando ela deixa de ir ao templo ou uma campanha religiosa, ou um voto que ela faz, quem amaldiçoou você lá? Quem é? O diabo está materializado aí em uma forma humana para te amaldiçoar. Quem que é essa pessoa que te amaldiçoa? Para e pensa. Você faz os ritos religiosos tudinho. Você jejua, você veste uma saia, você não usa brinco, não usa batons, maquiagem. E quando você comete um deslize e alguma liderança do templo a qual você faz parte, eles colocam você aonde? Lá em cima, o patamar lá em cima ou o patamar lá embaixo. Eles próprios é que te amaldiçoam. Então, a adoração nossa hoje é em espírito e em verdade. Quando nós se reunimos, se formamos o corpo de Cristo. Então, quando você está dizendo assim, eu preciso ir à casa de Deus, ele não tem casa. Então, a adoração é onde você estiver trabalhando, andando em casa, e assim vai. E o interessante sobre maldição, certamente nós dois ouvimos, de uma certa mulher que se denomina pastora aqui em Garanhuns, Pernambuco. Uma das suas, entre aspas, ovelhas tem nos procurado
E essa mesma nos contou, dizendo que se ela saísse da igreja dela, ela seria amaldiçoada. Então, com qual poder essa mulher tem sobre essa outra pessoa que se diz ovelha dela? Então, querido, meu caro ouvinte, é estudioso da palavra do Senhor. Como é, doutor Rafael, como é que se explica isso? Será que de fato essa tal pastora, ela tem essa tal delegação espiritual para amaldiçoar? Não, porque quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos ver ali Jesus ele indo contra esses padres, esses pastores, líderes religiosos fazendo isso. Porque o próprio Jesus disse: aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. E como eu que digo, se você não cumprir os dogmas ou doutrinas que eu impor, você está amaldiçoado. Algo está errado. Então, ou a tua mente, ou o teu líder religioso, ou Jesus é mentiroso. Ou você não está na videira, você não está na porta certa. É por isso que você vive uma vida assim, transtornada, porque você procura na religião uma coisa que preenche os teus desejos religiosos. Você cria um Deus, ele cria um Deus e impõe na tua mente. Ele pega você na culpa, na ganância e no medo. E quando não encontra nisso, eles vão profetizando na tua vida. Eu estou dizendo que vocês estão errados, mas examine a você mesmo, porque aquele que está em Cristo é a nova pessoa. E porque todo culto, se você fazer um deslize, cometer um deslize, você se torna uma velha pessoa. Você não torna nova nunca para ele. Sempre é um culto repetitivo, sempre nunca alcança ali a tua libertação espiritual, nunca alcança ali a tua prosperidade. Somente esse pastor que você congrega com ele, somente ele prospera. Ele está arrancando, ele está roubando de você a tua fortuna e culpando o devorador. Malaquias 3:10 estão usurpando o lugar do mediador que é Jesus. Jesus, ele é espírito, e onde o espírito há liberdade. E tu tem liberdade onde, senhora? E tu não tem liberdade em canto, porque onde tu chega é pomba gira, é tranca rua, a vida sentimental lá embaixo, é um problema casal, conjugal lá embaixo, destruído, e começa a achar um culpado. Nós, seres humanos, sempre quer achar um culpado e nunca assumir a nossa responsabilidade pessoal e espiritual. Pare de estar dizendo que é o diabo. Não é o diabo, não. Existe ali manifestação espiritual verdadeira e hipnose, que estão hipnotizando as pessoas. Em outros assuntos, nós vamos comentar tudo isso. Você que está gostando aí desse assunto, compartilhe. Anuncie aqueles que precisam ouvir o que é reto diante dos olhos de Deus. Exatamente, queridos. É uma palavra muito interessante e construtiva. Essa tal pessoa que usa-se de poder sobre você, ela está equivocada. A igreja do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro, ainda na sua carta, nos diz, somos as pedrinhas de Jesus. Somos as pedras vivas. Há uma diferença muito grande. Se você fazer uma consulta a um arquiteto ou a um engenheiro, ele vai dizer para você justamente o que vai levar um edifício. A quantidade de materiais e a medição de acordo com a matemática. E assim eu quero dar em você entender que a igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram salvos por Cristo, elas estão vivas. Interessante que o apóstolo Paulo, na sua caminhada missionária, ele encontra lá em Atenas um poste ídolo sem imagem. Esse você conhece muito bem essa história. E ele aproveitou aquela ocasião e não encontrou nenhum Deus cultuado por eles. E aí ele aproveitou, atribuindo ao Deus nosso, ao Deus do cristão. Mas, querido, se você está oprimido
né, por um líder religioso, por uma pastora ou um pastor, saia deste lugar. Saia desse templo. O conceito igreja no grego é eclésia, ou eclesiologia, o chamado para fora. Veja a conotação da palavra. Os chamados para fora. Mas se alguém me perguntar a nós, mas como é que vocês nos explica a respeito da sinagoga, que foi criada no ano 250 a.C.? Aí era uma prática dos religiosos, né, que era tão somente usada dia de sábado para quê? Reunião e oração, para compartilhar a palavra de uma reflexão. Mas nos nossos dias atuais, nós temos visto, nós temos estudado o comportamento do povo que se diz que vai morar no céu. E o que nos preocupa é muitos fanáticos religiosos que deixam de comprar comida, deixam de pagar energia para dar aos pastores. E quanto que você aí está prestes para receber notícia que a sua energia vai cortar? Porque você veio pagar a Compes ou a Acel para a sua concessionária ou a empresa que fornece, melhor dizer, a energia ou a água, você levou os 10% ou os 20% lá para o templo. E de argumento vai usar o quê? Quais são os argumentos, Dr. Rafael, que eles usam aí para que as pessoas elas estejam hipnotizadas para levar os 10%? Quais são os argumentos que eles usam para que eles têm que levar? Sempre ele citar ali Malaquias 3:10, né? Isso aí é outro assunto para outra ocasião, que nós vamos citar demais vídeos aí e assuntos. Mas como o Teólogo Lima aqui tem falado a respeito de tudo isso, o mecanismo da fé. O interessante é que quando Jesus ia à sinagoga, ele ia para quê? Fazer o que lá? Tu lembra? Tu tem visto a leitura da Bíblia na tua mente? Se tu ler a Bíblia, tu vai ver que Jesus foi dentro da sinagoga, foi para libertar eles, porque eles estavam oprimidos. E porque Jesus não participava com eles das reuniões. Por quê? Porque Anás, Caifás odiavam Jesus. Até chegou um ponto de o sumo sacerdote Caifás perguntar a Jesus quem foi que deu aquela autoridade a ele de curar, de ressuscitar e de pregar. Veja, esse sistema de análise Caifás está entre vocês hoje também, e está entre nós, porque você só pode pregar com a permissão aí do teu líder religioso. É assim ou não? Naquela época era a mesma coisa. É por isso que perguntou a Jesus com qual autoridade tu faz isto. E Jesus perguntou a eles, eu também te faço uma pergunta. Qual foi o batismo de João? Foi do céu ou da terra? Isso eu queria dizer, dada a ordem por Deus ou dada a ordem por vocês? Então, quando Jesus ele veio para libertar o oprimido, é justamente você, porque você não está preso à religião ainda. Por isso que você nunca se alimentou da verdadeira palavra dele. Porque ele diz: aquele que se alimenta da minha palavra, da minha água, não torna a ter sede. É engraçado que você sempre vem tendo sede aí nos cultos que você vem praticando. Viu? E nunca é saciado, né? Nunca é saciado. Nunca é saciado, porque é tanta campanha, tantas orações, tanto o movimento pentecostais, não pentecostais, e você nunca é saciado. Isso é um transtorno que já está na mente de muitas pessoas. Você tem que separar o espiritual e o metafísico. Temos que compartilhar isso no nosso dia a dia. A adoração nossa é em espírito. A adoração sua não precisa dar para receber. Aonde está escrito isso? Mas você vai dizer os Bíblias aí? Está escrito. Não venha não com esse texto, não, porque todas as religiões
usam esse mesmo texto aí que você está usando. Todas elas está escrito aqui na Bíblia. Então é uma coisa que nunca termina aí no fardo pesado. É isso aí? Então eu creio que nós vamos aí obter mais vídeos, mais assuntos. É isso? Justamente, querido. Então, nós queremos aqui findar com essa reflexão, com essa passagem que ainda nós estamos aqui a debater, né? É bom senso. A igreja do Senhor, né? Você é a igreja. É você que deve se cuidar. Você precisa cuidar do seu casamento, da sua vida no trabalho, na faculdade. Não se enganem, eles são lobos vestidos de ovelhas. Eles usam de uma boa oratória e de uma boa frase filosófica para te enganar. Jesus, de fato, como aqui foi dito pelo nosso querido Dr. Rafael, Jesus, ele tinha tamanha autoridade e conhecimento porque ele não era tão somente o Filho de Deus, mas ele veio libertar o que havia cativo, como diz Lucas em seu Evangelho. Veio dar vista aos cegos. Mas será que você tem andado ultimamente nos caminhos do homem? Ou como ele disse Jesus, eu sou o caminho. Então desperta tu que dormes. Questiona teu pastor, teu líder, se ele te proíbe a fazer certas coisas porque ele não te ama. Nós estamos aqui transmitindo esse vídeo para você, porque nós resolvemos de fazer esse tipo de trabalho para que você e outras pessoas possam estar nos assistindo e ao mesmo tempo compartilhando para aqueles amigos seus mesmo, pessoas que estão aí presas em um sistema religioso. Tem tantas pessoas que nós conhecemos que elas endemoniza tudo que eles veem. Eles lançam a sua irresponsabilidade a um ser chamado demônio, para justamente livrar da sua culpa e das suas consequências que ele plantou. Então, nós te aconselhamos, nos siga, querido. Estamos aqui disponibilizando esse vídeo no YouTube, no Facebook. Nós estamos aqui embaixo do vídeo, nossos contatos, WhatsApp. Se tiver dúvidas, nos envie para nós. Teremos a maior honra em ajudar. Certo? Não importa se você é um ateu, se é um seguidor ao cristianismo, não importa se você faça parte de alguma linhagem de crença, nós queremos libertar você. Aquelas pessoas que estão lá dentro do templo, indo ao templo, né, as pedras humanas, casas construídas por mãos humanas. Nós queremos ajudar você. Nós queremos abrir sua mente. Nós queremos estender a mão para você. Mas o sistema religioso te aprisionou. Se você está sendo contra nós, não analisa nosso conteúdo, é bom você conhecer um pouquinho sobre a história bíblica. E nós te recomendamos analisar nosso conteúdo. E assim, o nosso próximo vídeo vai ser continua mais aprofundado. Esse foi mais um nosso documentário, né, uma reflexão sobre a questão do templo, né, a igreja. Não é isso, doutor Rafael? É isso aí. Até mais. Nós vamos trazer aí mais questões sobre dízimo, batismo, e entre outros assuntos. Maldição, demônios, espíritos malignos. São apenas os nefilins ali. Coisa de fato, espírito. É problema espiritual, é psicológico. Existe sim o problema espiritual e o problema psicológico. Mas o que eu estou vendo aí é tudo bruxaria. Entre aspas. Existe sim. E em outro caso não. Então, nos acompanhe. Compartilhe o vídeo. E espera aí. Então, pelo próximo vídeo aí, se Deus aí permitir, não é isso? Pessoal, até logo, que Deus abençoe rigorosamente. Shalom.